Boa noite a todos. É bom voltar, viu? Estava de férias. Obrigado aí pelas orações. Mas aqui estamos para seguir servindo ao Senhor juntos. E nada melhor do que servir a Deus com conhecimento. Então, para isso, vamos estudar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo número 6. Nós estamos na série no Evangelho segundo João. E há alguns dias atrás nós estudamos o capítulo 5 em duas partes, e agora vamos nos deter ao capítulo 6, mais especificamente aos versos 1 a 15. É um capítulo um pouco mais extenso, embora tenha uma ligação direta internamente dentro do texto, mas nós precisaremos fazer uma pequena fragmentação em pelo menos 3 mensagens nesse capítulo 6. Então, eu quero ler com vocês versos 1 a 15 do Evangelho segundo João. A palavra do Senhor diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra que nos instrui, que nos edifica, nos orienta, nos impulsiona a fazer a tua vontade. Que o Senhor nos dê a graça de interpretarmos corretamente a tua palavra, que sejamos igualmente capazes, pelo teu Espírito, de amar verdadeiramente essa palavra. E que o mesmo Espírito nos capacite a praticar aquilo que nós vamos estudar essa noite. Em nome de Jesus, amém. Nós já temos falado que João tem muitas intenções estruturais nesse evangelho, e dentro da estrutura proposta por ele, nós temos uma organização onde a primeira metade do evangelho escrito por ele se caracteriza por Jesus demonstrar a sua identidade messiânica através de 7 sinais selecionados. Em João capítulo 20, versos 30 e 31, que é o texto sobre o propósito do Evangelho de João, nós lemos que o Evangelho foi escrito para ressaltar esses sinais e apontar para Jesus de Nazaré como o Messias prometido. E é por isso que no capítulo 2 nós temos a transformação da água em vinho, capítulo 4, a cura do filho do oficial, capítulo 5, a cura no tanque de Betesda. Nós temos aqui no capítulo 6, a partir do verso 1, a multiplicação dos pães e peixes. No capítulo 6 ainda, verso 16 a 21, Jesus andando sobre as águas.
capítulo 9, a cura do cego de nascença, e o capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. O nosso foco hoje é exatamente no quarto sinal, que é mencionado por João, que é esse que nós lemos aqui. É importante dizer que esse trecho que nós lemos está ligado ao restante do capítulo 6. Não precisa você fazer a leitura, mas se você der uma breve olhada a partir do verso 22 do capítulo 6, você vai perceber que existem semelhanças no que diz respeito ao assunto que Jesus está tratando aqui nesses versos e o que ele vai tratar a partir do verso 22 até o verso 59. Nós estamos aqui nos referindo àquele discurso clássico de Jesus sobre ele mesmo ser o pão da vida. E é por isso que há semelhanças com o que nós temos aqui. Meus irmãos, nós já temos falado muito sobre a perspectiva dos judeus da época. E era comum entre eles, inclusive isso foi reproduzido no 3º século depois de Cristo por alguns rabis famosos, de que assim como o primeiro redentor, Moisés, fez cair o maná, no último tempo o redentor final também faria cair o maná sobre o povo. Era uma expressão de provisão absoluta. É por isso que, refletindo essa perspectiva, João chama a atenção dos seus leitores nesse texto e no texto do capítulo 6, a partir do verso 22, para a relação entre Moisés e Jesus, o maná do deserto e a multiplicação dos pães e peixes, como está lá em Êxodo, capítulo 16, quando Deus manda o maná e as codornizes para alimentar o povo. Assim, com essa associação, unindo a outras referências importantes que nós veremos no texto, Jesus novamente se apresenta como o Messias de Deus. Agora, talvez você pergunte, pastor, mas eu não quero descredibilizar a intenção de, em cada passagem, evidenciar que Jesus é o Messias. Mas como nós poderíamos entender essa ênfase em cada texto, em cada trecho, sobre a messianidade dele? Eu diria que não é enfadonho quando nós olhamos que a intenção de João é abordar Jesus como Messias de vários ângulos distintos. Por exemplo, quando nós começamos a série, nós falamos de um Jesus que se apresenta como o Messias naquele aspecto da glorificação. Ele é o Cordeiro de Deus, que no final será o vencedor. Embora nós também saibamos que é o Cordeiro que morre pelos nossos pecados. Quando ele purifica o templo e traz para si a simbologia daquele prédio, nós entendemos que em Jesus, o Messias, nós temos um novo lugar de adoração. Quando nós vemos o milagre da multiplicação, na verdade, da transformação da água em vinho, nós vemos ali uma clara indicação que Jesus, como Messias, é o autor da purificação plena. Então, em cada uma dessas passagens, nós temos um tema que se sobressai. E é por isso que nessa passagem, se nós pudéssemos destacar alguma coisa, nós poderíamos falar da plena satisfação que encontramos nele. É basicamente sobre isso que João está falando quando traz à tona esses milagres, o discurso de Jesus, a partir do verso 22, exatamente sobre a sua pessoa e obra. Agora, nós precisamos dizer que nós temos uma passagem que está entramelada, está aí no meio de um fluxo sobre um assunto maior que é esse que nós mencionamos, porque Jesus, aqui nos versos 16 a 21, ele anda sobre o mar e é um tema que nós falaremos individualmente na próxima semana, se Deus permitir. Agora, no fluxo normal do capítulo 6, a partir do verso 1 até o 59, nós poderíamos dizer que essa plena satisfação que nós encontramos nele recebe uma atenção, primeiro, no aspecto material. Mas aí é apenas uma introdução, é um antegozo do que nós veremos no verso 22 em diante sobre o aspecto espiritual da completude em Jesus. As duas coisas estão unidas, não podemos separar para entender essa figura de Jesus que supre as necessidades do seu povo. Então, dito isso, vamos entrar no texto, mas também é importante ressaltar que essa passagem ela se encontra nos outros livros dos evangelhos. Mateus capítulo 14, versos 13 a 21,
Marcos capítulo 6, verso 30 a 44, Lucas capítulo 9, versos 10 a 17 e aqui. Por isso, uma passagem tão importante. Então vamos para o texto. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então o texto já começa falando depois dessas coisas. Que coisas são essas? É o que nós estudamos no capítulo 5. Jesus está em Jerusalém e provavelmente 6 meses depois nós temos essa passagem. Ele faz uma viagem daquele local até Betsaida, como diz em Lucas capítulo 9, verso 10. Depois da morte de João Batista, que é relatado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai para Nazaré, onde foi rejeitado. É por isso que nós temos essa dinâmica das viagens e por isso tanto tempo de um evento para o outro. E aí quando ele sai de Nazaré, ele foi para o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um lago, mas os judeus chamavam de mar. E era da Galileia, mas depois, por causa de uma homenagem a Tibério César, passou a se chamar Mar de Tiberíades. E é exatamente aqui onde nós estamos localizados. Quando o texto diz que Jesus atravessou, diz respeito à ida dele para Betsaida por dentro do lago. É isso que acontece. Se você puder ter acesso ao mapa, você vai perceber que é preciso passar de barco ou então fazer todo o arrodeio para chegar ali em Betsaida, a partir de Nazaré. A motivação da multidão, no verso 2, parece clara. Não tem necessariamente a ver com a compreensão adequada de quem era Jesus, mas era novamente pela paixão desenfreada deles pelos sinais que Jesus fazia. É isso que o texto diz. Mas aí o texto continua, e no verso 3 diz que quando Jesus se viu pressionado pelas pessoas, ele foi ao monte. Essa informação fica ainda mais clara com os demais livros dos evangelhos. E provavelmente monte aqui são algumas elevações daquela região, não tinha montes altos, como o texto parece afirmar, mas ele foi para alguma elevação próximo de Betsaida, no que é chamado hoje das colinas de Golã. Você pode acessar na internet e ver fotos inclusive. Foi para lá que ele foi para atender essas pessoas. Os 3 evangelistas nos revelam que Jesus foi para aquele lugar, inicialmente, para descansar com os seus discípulos. Eles estão vindo da missão dos 70, aquela missão aos judeus, para que eles fossem, entrassem nas aldeias, não levasse comida, não levasse nada de suprimento individual, mas que fosse fazer a missão de Deus e lá eles seriam sustentados. Quando eles voltam cansados, Jesus chama para descansar junto com eles, mas eles foram surpreendidos com muitas pessoas que seguiram a ele de várias cidades próximas e distantes. Jesus, com aquela paixão ímpar, ele deixou o descanso de lado e passou a curar os enfermos que ali estavam e a ensinar a palavra de Deus, e tudo isso se estendeu até próximo do anoitecer. E aí chegamos no versículo 4, onde nós temos uma menção sobre a Páscoa. Essa é a segunda Páscoa do livro de João, que nós temos menção. A primeira foi relatada no capítulo 2, versos 13 e 23, e a terceira Páscoa vai ser mencionada apenas no capítulo 11, verso 55, que já está próximo da morte do Senhor Jesus. Agora, presta bem atenção aqui. Nós já falamos muitas vezes que João trabalha no seu evangelho com alguns níveis de compreensão. Então, às vezes ele dá uma frase que tem um nível mais básico, é aquele mesmo que nós estamos lendo. Mas por trás tem sempre uma intenção teológica, para acentuar ainda mais a sua motivação de ter escrito esse livro. Então, quando no verso 4, João diz, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, a preocupação de João não é cronológica, meramente, mas é também teológica. O que se celebrava na Páscoa? Você lembra o que é que celebrava?
celebrava a libertação do povo do Egito, certo? O povo de Deus foi libertado e na Páscoa eles celebravam isso. Todos os anos, quando acontecia a celebração da Páscoa, renovava-se a esperança de alguma intervenção divina contra o exílio romano que eles estavam submetidos. Então, toda vez que eles iam celebrar a Páscoa, muitos estudiosos dizem que era comum que esse fervor nacionalista ficasse aflorado e na expectativa de que o Messias pudesse fazer alguma coisa, como fez já a partir da pessoa de Deus lá no Egito. E é dentro desse contexto aqui que nós temos a frase dita aí por João: a Páscoa estava próxima. Os leitores não poderiam olhar apenas para uma questão cronológica, mas João queria que eles redobrassem a atenção para o que vai acontecer a partir de agora. O que está relacionado, obviamente, à libertação do povo. Então, ele está aqui nadando no mesmo fluxo de água da expectativa dos judeus daquela época. Então, o que acontece? A partir do verso 5, o texto diz assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Essa é a pergunta que ele faz. Não poderia ser mais adequado para Jesus perguntar a Filipe sobre isso, porque Filipe era de Betsaida. Então, era melhor perguntar quem já morava por ali, onde era que poderia comprar, né? Onde é que a gente compra, Filipe, comida para tanta gente assim? Mesmo sendo uma pergunta simples, casual e bem contextualizada, era também um teste. Tem um certo autor, escritor, que fala sobre essa passagem, que disse que era comum entre os mestres esse tipo de abordagem, como um teste. E é por isso que parece que João também entendia assim, porque no verso 6, o texto diz: mas Jesus dizia isso para testá-lo. Jesus não estava com dúvidas sobre o que ia fazer. É por isso que João diz, porque ele sabia o que estava para fazer. Já estava nos planos de Jesus o que iria acontecer. Ele estava apenas testando Filipe sobre o que ele diria para essa abordagem. Agora, é importante dizer que João, de forma magistral, ele sempre faz ligações com o Antigo Testamento. É a base, é o fundamento, é o apontamento para a figura messiânica. Então, nesse momento aqui, a pergunta de Jesus o liga diretamente a Moisés, mais uma vez, nas narrativas de João. Se você puder, abra sua Bíblia em Números capítulo 11, verso 13, por favor. Vamos ver o que diz lá. Números capítulo 11, verso 13. Abre, por favor, a sua Bíblia. Números 11, verso 13. Nós estamos aqui na passagem em que o povo de Israel está no deserto clamando por carne para comer. E as palavras que antecedem a provisão de Deus, oriundas de Moisés, verso 13, na parte A, são as seguintes: onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? João não coloca essas frases, essas informações por acaso. Nós estamos dentro de um evento que aponta diretamente para o deserto, para o maná, para Moisés. No capítulo 6, Jesus chama o maná o pão que desceu do céu e faz semelhança a ele vindo ao mundo como o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. Então, aqui novamente, João está chamando a atenção para a provisão de Deus a partir de Jesus e das suas palavras. Esta é mais uma evidência da intenção de João em apresentar Jesus como um libertador importante à semelhança de Moisés, mas obviamente superior a ele. Depois que essa pergunta é feita, no verso 7, nós temos uma resposta que, creio eu, todos nós diríamos para Jesus. No verso 7 ele diz: olha, nós não temos como alimentar desse tanto de gente. Jesus, o Senhor é muito inteligente, o Senhor sabe das coisas. Olha a nossa bolsa ali. Nossa bolsa não tem muito dinheiro, aqui não tem comércio perto, e mesmo assim, se nós tivéssemos 200 denários, nós não conseguiríamos dar nem um pedaço de pão para cada um.
200 denários, ou um denário, equivale a um dia de trabalho. Se eu estiver certo na minha pesquisa, na cotação de hoje, um dia de trabalho equivale a R$ 55,20. Multiplicando por 200, seria atualmente aproximadamente R$ 12.000. Ou, como alguns traduzem em tempo de serviço, seria 8 meses de salário de uma pessoa simples. Então, a quantidade de pessoas era tanta que nem a quantidade de dinheiro mencionada por Filipe seria suficiente para dar migalhas, pedaços menores, para cada um daquelas pessoas. E aí nós entramos no versículo 8 e verso 9. Um dos discípulos, chamado André, novamente, irmão de Pedro, ele se aproxima e no verso 9 ele diz: olha, eu não estou aqui para resolver a situação, Jesus, mas tem aqui um homem, no texto aqui diz um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora, o que é que a gente vai poder fazer, com todo esse povo aqui com tão pouco? Pão de cevada era o pão mais simples, era o pão que as classes mais baixas comiam, porque a cevada era mais barata do que o trigo. E o peixinho aqui é uma outra palavra, porque no Novo Testamento nós temos 2 palavras para peixe, pensando aqui de forma majoritária. Uma para peixe mesmo, peixe normal, grande ou até pequeno, mas essa palavra aqui é um peixinho menor, que era de água salgada e que geralmente era comido junto com pão. Então ele está dizendo, o menino trouxe aí na marmitazinha dele, a comida, e o que a gente tem é isso aqui, certo? 5 pãezinhos e 2 peixes que podem acompanhar. Agora, novamente, João não está citando as coisas dessa forma por acaso. Novamente, ele está trazendo à tona situações do Antigo Testamento que acentuam quem Jesus é. A palavra usada para identificar o menino é a palavra grega de paidarion. Seria a palavra usada lá. Essa palavra ela não aparece muitas vezes nas Escrituras, tanto quanto aparece na versão grega do Antigo Testamento. E 2 ocorrências muito substanciais aparecem lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41, se referindo ao servo de Eliseu. Porque essa palavra, paidarion, ela pode significar um homem jovem ou um escravo jovem. Intencionalmente, essa palavra é usada para chamar a atenção dos leitores, mais uma vez, para o Antigo Testamento, para alguém muito importante. E o contexto lá era exatamente um contexto de fome, de necessidade que estava sendo suprida. E o suprimento vem através de um paidarion, através de um servo, através de um homem que auxilia naquela missão. João quer que nós olhemos de alguma forma para o profeta Eliseu, o que se intensificará e ficará mais claro um pouco mais à frente na narrativa. Então, espera um pouco, a gente chega já lá. E aí, depois que esse menino é apresentado por André, nós chegamos no ponto alto da passagem. Versos 10 a 13, o texto diz assim: Jesus disse: façam com que todos se sentem no chão. Aqui é uma expressão para alimentação. Então, provavelmente os discípulos já começam a olhar para Jesus com um tom de estranheza. Então, nós só temos 5 pães e 2 peixes. E aqui nós temos, como vou mencionar, provavelmente 18 a 20 mil pessoas ali. E aí ele diz, pois então senta todo mundo que a gente vai comer. Me dê os pães aí, me dê os peixes, senta todo mundo. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos lá que Jesus divide em grupos de 100, grupos de 50, tudo bem ordenado e organizado para começar a alimentação. O texto diz que havia relva naquele lugar, continuação do verso 10. Os homens se assentaram, era quase 5.000, há apenas menção sobre os homens, mas também há uma intenção por trás dessa menção aqui. E aí diz o texto que Jesus pegou os pães, certamente os peixes também, e deu graças, distribuindo a todos. Aqui Jesus não abençoa o pão, certo? Ele apenas agradece.
E se Jesus estava usando uma fórmula judaica comum, ele provavelmente levantou o pão e disse: Bendito seja tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo que produz o pão sobre a terra. Depois disso, ele começa a entregar aos discípulos para que fosse repassado para as demais pessoas. Aqueles pães e aqueles peixes se multiplicaram sobrenaturalmente, de certa forma que aquelas 20.000 pessoas aproximadamente comeram, e como diz o verso 12, ficaram satisfeitas. Era necessário cerca de 12 mil reais, vamos pensar aqui, para que cada um comesse um pedaço de pão. Mas Jesus, na multiplicação, fez com que todo mundo comesse, não só um pedaço, mas comesse tanto quanto queria, como diz aí no verso 11 e verso 12, até ficarem satisfeitos. O texto continua e diz que sobraram pães e peixes e eles recolheram. E esses pedaços que sobraram deu para encher 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que foram dados para ele. Basicamente é essa a questão resumida que nós temos aqui, versos 10 a 13. Agora nós temos que ir um pouco mais a fundo aqui, irmãos. Jesus, ele não queria que nós entendêssemos aqui apenas o sentido mais claro e objetivo da passagem, como nós já ponderamos aqui. Mas tem muita coisa por trás, certo? E aqui eu peço muita a sua atenção, porque João, ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, muitas. Nós não temos tempo aqui para mastigar todas elas, mas elas são fundamentais. E você vai ver como é incrível o modo como João vai construindo a passagem. Em primeiro lugar, ele diz que havia relva naquele lugar. Novamente, João não vai gastar tempo escrevendo coisas se ele não tiver uma intenção importante. E por isso que alguns estudiosos dizem que essa menção de João, há muita relva verde naquele lugar, embora estivesse num período em que naturalmente isso iria acontecer, era próximo da Páscoa, março ou abril. Mas João queria que, de alguma forma, as pessoas olhassem para o Messias. Mais especificamente, uma passagem que nos faz lembrar dessa frase de João é o Salmo 23, verso 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Além disso, além de olhar para o Messias que cuida do seu povo, que traz bem-estar para o seu povo, toda a descrição do milagre que nós lemos aqui é quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, obviamente tirando alguns detalhes de uma passagem do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, por favor. Deixa marcado aí a passagem e lê comigo. Você vai ler a passagem e certamente você vai se surpreender, caso você não tenha lido ainda ou não lembre dessa passagem, porque ela é muito semelhante ao que nós temos aqui em João capítulo 6. 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Olha o que é que diz o texto. 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Aqui nós estamos falando sobre 20 pães para 200 pessoas. Lá nós estamos falando sobre 5 pães para provavelmente 20.000 pessoas. Mais uma vez, João está dizendo: atentem, prestem atenção, Jesus não é um ser qualquer, ele é um ser diferente, é um ser distinto. Ele é inclusive superior a Eliseu. Tão admirado, tão honrado, Jesus é superior a ele. Além disso, tudo que nós já mencionamos aqui parece muito com a distribuição do maná, das codornizes,
lá no deserto, mais uma vez, é a provisão de Deus presente no seu povo. Mas essa refeição tão farta, tão rica, também chama a nossa atenção para o que Isaías fala em capítulo 25, 49 e muitos outros textos, de que quando o Messias reuniu o seu povo na era por vir, a sua provisão será rica, farta, não faltará nada. É isso que espera para o povo de Deus. E, embora não seja uma certeza, mas nós temos aqui um eco nessa constatação da saciedade das pessoas e da ordem de Jesus aos discípulos para recolher os pedaços, com Ruth capítulo 2, verso 14. Lá diz que Ruth ficou saciada e que foi ordenado a ela que recolhesse as sobras. E alguns até associam esse eco, as frases que são muito semelhantes, a Jesus relacionado a Boaz como grande resgatador, que durante muito tempo foi visto pelos judeus como uma figura de Deus cuidando do seu povo. E aí chegamos ao final das alusões, dos ecos, nos 12 cestos cheios. Se tem uma coisa que Deus sempre fez durante toda a história, foi tentar reunir o seu povo a partir dos profetas. As tribos estavam separadas, mas quando Elias foi para aquela disputa com os profetas de Baal, ele mandou colocar 12 pedras. A nação já estava separada, já estava dividida, mas o ideal de Deus, refletido pelos profetas, era a união do seu povo. É por isso que muitos acreditam que essa menção em todos os textos, inclusive os sinóticos, dos 12 cestos cheios, é uma alusão à restauração que Jesus fará das 12 tribos de Israel um dia. E um claro anunciado que Deus tem o suficiente para prover para o seu povo. Então a mensagem aqui é clara. Jesus, o Messias, satisfaz as necessidades do seu povo. Essa é a mensagem. Mas qual foi a reação do povo? Novamente, e infelizmente, a reação não foi tão boa como deveria. Verso 14 e verso 15, o texto diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, escandaloso, né? Assim, como é que de 5 pães tanta coisa aparece? Eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Muito parecido com o que a mulher samaritana diz, né? Capítulo 4. E a referência aqui, novamente, é a Deuteronômio 18, o grande profeta semelhante a Moisés que deveria vir ao mundo. E eles estão dizendo: esse é o profeta. Agora, uma curiosidade que é importante aqui no texto. Durante muito tempo da crença dos judeus, eles começaram a associar Moisés com um líder monarca. Então, Moisés não era só um profeta, ele não era só um guia espiritual, mas ele tinha uma função de rei para a nação. Ele guiava o povo. Foi assim que eles passaram a olhar para Moisés. E em algumas passagens da Escritura, nós temos, por exemplo, em 1 Reis 19, um paralelo entre Elias e Moisés. Quando Elias sobe ao monte para se encontrar com Deus, receber a instrução, nós temos paralelos. E provavelmente, se nós pensarmos aqui que Elias, também a ele foi dada uma profecia de um retorno, a expectativa popular expressada aqui pode representar uma função das duas figuras. Eles estão falando de um profeta. O texto diz: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas as relações com Eliseu e com Moisés parecem somar e fundir essas duas figuras, o que nos leva ao verso 15, com a intenção deles de fazer Jesus rei. Eles estavam impulsionados, no verso 15, pelo sentimento que estava aflorado por causa da Páscoa. É por isso que João cita 5.000 homens. Ali é um potencial força de guerrilha formada, 5.000 homens. O povo estava mais do que disposto a forçar o reinado de Jesus por via de rebelião às forças estatais. Se tinha gente querendo, eram esses aqui. Jesus era a pessoa ideal. Isso até pode justificar o motivo de Jesus, tão cuidadoso, ter saído de Jerusalém e da Galileia para vir para aqui, para essa regiãozinha.
Porque um tempinho atrás, Herodes Antipas já começou a questionar lá em Marcos 6, 7 a 30, se esse Jesus não era João Batista que tinha ressuscitado, porque ele estava fazendo muita coisa lá. Então já pensou se eles estão dentro ali do seio da cidade e essas coisas acontecem rapidamente, os planos de Jesus mais prolongados seriam interrompidos. Muita gente poderia ser morta por causa de rebelião estatal. E na perspectiva deles, se o primeiro profeta Moisés tinha conduzido o povo para fora do Egito, certamente esse segundo o ajudaria a escapar da escravidão de Roma. É por isso que o texto diz que Jesus, quando foi avisado, depois que ele ficou sabendo sobre isso, ele saiu. Ele foi embora. Não era o tempo, não era o momento, e infelizmente eles entenderam errado. Jesus estava dizendo que a plena satisfação só é encontrada nele. Aqui são os primeiros passos para essa compreensão. Mas o que eles estavam entendendo é que Jesus estava dando passos na direção da subversão ao governo romano. E não era isso que ele estava dizendo. Agora, irmãos, tem uma tese de John Piper, no livro Plena Satisfação em Deus, não sei se você já leu esse livro, que foi poeticamente exposta pelo cantor João Manô em uma das suas canções. E uma das frases ele diz: "E ele é mais glorificado em mim quando eu estou satisfeito nele." Deus se compraz, Deus se alegra, Deus é exaltado muito mais quando a minha satisfação está nele e não nas coisas. E pensando aqui na tese joanina, desenvolvida inicialmente nesses versículos, a pergunta que fica para nós é: será que somos satisfeitos em Jesus? Será se nós somos satisfeitos em Jesus? É por isso que essa passagem acaba nos ensinando muitas coisas que estão relacionadas, inclusive, a essa pergunta. E eu queria compartilhar com vocês algumas aplicações. A primeira é que nós não podemos olhar para outro lado a não ser que Jesus, ele supre as necessidades dos seus filhos. Quando nós lemos uma passagem como essa, parece impossível não chegar a essa conclusão. Jesus, ele é aquele que nos chama para confiar nele. Jesus é aquele que nos chama para ter relacionamento com ele de tal forma que nós vamos esperar na sua provisão. Agora, é claro, quando nós falamos sobre suprimento de necessidade, nós estamos falando sobre duas coisas que parecem estranhas para o povo de Deus. Porque tem muita gente que acha que suprir necessidade é dar tudo que a pessoa quer. O que não é isso que vemos no contexto da Escritura. E para pontuar qualquer questionamento a isso, porque existem pessoas que de fato passam por necessidades, privações, lutas, são crentes em Jesus, são filhos de Deus e se perguntam: pastor, mas como é que esse texto se encaixa à minha realidade? Eu diria que primeiramente você tem que perguntar e responder o que é realmente necessidade para você. O que é necessidade para você? O que é que você de fato precisa para viver? Às vezes nós confundimos o que gostamos e queremos com o que precisamos. Aí é onde o princípio aqui cai por terra. Porque o suprimento de Jesus é para o nosso bem. E o nosso bem parece, em vários momentos, estar muito distante daquilo que nós acreditamos que é o bem para nós. É por isso que tudo que nós temos ou deixamos de ter é suprimento divino para aquilo que nós de fato precisamos. Seja na quantidade material ou na falta dele, tudo que nós temos é exatamente aquilo que nós precisamos. E se não temos ainda é porque nós não precisamos. Jesus é aquele que faz
de situações insuficientes o terreno fértil para a sua suficiência. É quando eu estou sem nada que Ele faz com que nós olhemos para o tudo que nós já temos. É quando nós temos tudo, mas estamos tão enganados pensando que aquilo é tudo que nós precisamos para ser felizes. E aí Ele age novamente, mostrando que não é aquilo que é o que nós precisamos, mas é dele. Jesus, de fato, Ele supre as nossas necessidades como filhos e por isso devemos nos apegar e confiar nele. O que é que você está precisando? O que é que você está necessitando? Pode ter certeza, se de fato é uma necessidade real para o seu bem, como filho de Deus, Deus vai suprir. Mas, além disso, eu queria chamar a atenção para o Donald Carson, que é um grande teólogo do Novo Testamento, e que ele chama a atenção para uma lição muito importante aqui, que nós precisamos também refletir, que é uma lição ética sobre o desperdício. Jesus disse, olha, junta lá todos os pedaços de pão e guarda, certo? Para ser usado, nada de desperdício. E aí o Carson diz que nós precisamos refletir, sim, sobre o desperdício, né? Sobre uma ética ecológica. Precisamos ter cuidado com aquilo que estamos desperdiçando, tanta gente precisando, né? A gente desperdiça tanto. Embora o ponto imediato dessa aplicação seja ecológica, que para nós é muito válido, né? Nós precisamos cuidar da natureza, sim. Nós poderíamos estender um pouco mais essa tese do desperdício para o nosso tempo, nosso dinheiro, as nossas oportunidades, não é? Não desperdiçar tempo, não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar oportunidades, não desperdiçar a vida, que é o mais caro para nós. Tem muita gente desperdiçando a vida naquilo que não é pão, como diz a Escritura. Tem muita gente dando a sua vida por aquilo que é meramente o pão, que também é rebatido pela Escritura. A nossa vida tem que ser dedicada para aquilo que de fato é valioso para Deus, acima de tudo. Por isso, eu e você não devemos desperdiçar nossa vida. Nossa vida vale muito. Custou o sangue de Jesus na cruz. Além disso, em terceiro lugar, uma lição que também flui desse texto, uma lição que está assim claro para todos nós, é que nosso coração não deve ser como o coração de muitos que estavam aqui. Porque Jesus opera um sinal, as pessoas, ao invés de irem na direção dele, as pessoas vão na direção do sinal e das bênçãos que são oriundas do sinal. Eles, ao invés de admirarem mais a Jesus, amarem mais a Ele, se identificarem mais com Ele, eles só querem saber das bênçãos. É por isso que lá na frente Jesus vai dizer, olha, vocês estão vindo atrás de mim, não é para me seguir, me buscar, me amar, é porque vocês comeram de graça. E é muito fácil, né? Quando você não trabalha e come de graça, a vida fica tranquila, você até mata alguém para continuar desse jeito. É fácil demais. Mas o que nós precisamos aprender aqui com essa passagem é que o nosso coração tem que ser treinado para que as bênçãos providenciais de Deus nutram cada vez mais a admiração por Ele, amor a Ele, antes do nosso desfrute e atenção especial naquilo que nós recebemos ou vamos receber da parte dele. Às vezes parece que a nossa admiração por Jesus só está naquilo que ele pode nos dar ou aquilo que ele já nos deu. Imagine, faça um exercício mental, se fosse tirado de você tudo que você tem, como seria a sua relação com Deus, com Jesus? Imagine se nada mais fosse dado a você a partir de agora, como seria a sua relação com Ele? Quando eu e você recebemos alguma coisa do Senhor, o que é que nós fazemos? Nós crescemos na direção dEle? Aprendemos e amamos mais Ele e sobre Ele?
Ou nós só focamos naquilo que recebemos mesmo e tanto faz a pessoa de Deus. O importante é que Ele me dê as coisas. Era isso que eles estavam fazendo, e Jesus sempre repreendendo que o caminho não é abraçar, se apegar, ter sede pelas bênçãos recebidas, mas é ter sede, fome de Deus. Quanto mais cheios de bênçãos nós somos agraciados, mais vazio deve ser o nosso depósito, ansiando, desejoso para ser preenchido por Deus e não pelas coisas. E eu finalizo chamando a atenção, inclusive para o que nós temos vivido há muito tempo em nosso contexto brasileiro. Nós temos a tendência de ficar angustiados com as injustiças, sejam jurídicas, políticas, sejam as injustiças no trabalho, na escola, na vizinhança. São tantas injustiças que a gente fica agonizando por dentro, na expectativa de que tudo isso fosse logo resolvido. A gente tem uma pressa muito grande para que tudo seja alinhado, harmonizado e organizado, e às vezes até queremos forçar o processo. De alguma forma, só queremos mesmo que seja resolvido. Devemos ter calma. Jesus tem o tempo certo para reinar sobre a terra. Jesus tem o tempo certo para reinar sobre a terra. Ele vai operar justiça, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer plena alegria, que nós tanto almejamos, mas ainda não chegou o momento. Não adianta forçar Jesus como rei agora. Não adianta. E falo rei no sentido material, de cetro, de ferro, regendo as nações e fazendo com que as coisas sejam plenamente de acordo com o seu querer, nas instituições, entre as famílias. Isso vai acontecer. Mas não agora. Não devemos agir como esses homens aqui. Vamos forçar Jesus a ser rei que ninguém aguenta mais. Calma. Jesus ainda vai reinar, mas não chegou a hora. É por isso que nós devemos descansar em Deus. Vai chegar o momento, mas enquanto não chegar, vamos descansar em quem pode fazer algo por nós. Eu finalizo essa mensagem, primeiramente louvando a Deus, porque todas essas passagens que nós lemos, que ressaltam a figura de Jesus, têm um grande potencial de convidar pessoas a fazerem parte do seu reino. Essas mensagens, certamente, em corações já regenerados, geram um grande impacto conversional. É exatamente a forma como Deus quer que salvações sejam operadas em vários corações. Então, se você está aqui hoje, você não é crente em Jesus Cristo, e você olha para uma passagem como essa e o seu coração se maravilha com a graça de Deus, a beleza do Senhor Jesus em suas ações, e você diz, rapaz, eu quero ficar perto desse aqui, que até de 5 pães alimenta 20.000. Eu quero ficar com esse aqui, que independente se tem muito ou se tem pouco, vai gerar alegria eterna para a minha alma. É com esse que eu quero estar. E se você tem esse sentimento, se você deseja deixar os seus pecados e crer somente em Jesus, segui-lo, faça isso hoje. Deixa passar o tempo não, esse é o momento da salvação. Entregue-se ao Senhor, creia nele, tenha a vida eterna. Faça parte do seu reino, faça parte do seu povo. Eu tenho certeza que você será provido por toda a eternidade a partir do momento da sua decisão.